Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de cabelos manchados, porque é recorde aqui no meu canal de perguntas sobre meu cabelo tá manchado, eu colori meu cabelo, ficou da orelha para baixo uma cor, para cima ficou outra. Colori meu cabelo e minha raiz ficou super clara, as pontas ficaram escuras. Fiz isso, fiz uma descoloração, meu cabelo ficou todo manchado e assim vai. Enfim, muitas perguntas sobre cabelo manchado. Nós temos duas maneiras de tirar o manchado de um cabelo, né? Ou nós escurecemos para a parte que está mais escura ali do cabelo, ou nós clareamos para a parte que está mais clara. Agora, se tá com algumas partes avermelhadas, aquela coisa toda, então isso eu vou explicar durante essa limpeza de fios que eu vou fazer nesse mega hair que eu vou mostrar agora para vocês aí. E você acompanha passo a passo e depois eu volto no final colocando aqui no meu cabelo e dando as explicações finais. Então, eu estou aqui com o cabelo amarelo, laranja e umas partes mais acobreadas, meio marrom, literalmente manchado. E então eu vou mostrar para você algumas coisas bem interessantes. Nós temos duas maneiras de tirar o manchado, tá? Ou você clareia para ficar mais claro, onde você está mais escuro, né? Que você não está gostando, ou está avermelhado, ou está acobreado, tem que clarear. Ou você escurece ele, escolhe uma parte aqui onde você acha mais bonita a cor, dá mais escura e faz naquela parte ali, então escurece todo o cabelo e fica perfeito, tá? Nós temos que ver sempre o que nós queremos. Quer clarear, ele tá saudável, então vamos clarear. Ele tá muito judiado, então vamos escurecer, pelo menos neutralizar, assim, para ficar um tom médio. Essa é a maneira de nós tirarmos uma mancha de um cabelo, não tem outra maneira, tá? A não ser também cortando fora, né? No caso aqui, hoje eu vou fazer champuzada, tá? Para esse cabelo eu vou usar duas espátulas aqui de pó descolorante. Vou colocar a mesma medida de água oxigenada, que eu já vou mostrar para você qual é que eu estou usando. E eu gosto muito, é uma opção minha, eu acho que ajuda muito, é colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Mas você só usa se você acredita e se você gosta, porque eu já recebi muitos comentários, tipo, usei com bicarbonato de sódio e o meu cabelo arrebentou todo. Olha, estou usando essa emulsão aqui, reveladora, 9 volumes, tá? E o meu cabelo quebrou, coisa e tal. Não, o bicarbonato não quebra o cabelo. O que quebra é essa mistura que eu fiz ali, ó, com água oxigenada e pó descolorante, tá bom? É essa a mistura que quebra o cabelo. Agora, o bicarbonato vai só ajudar, ele é usado nos dentes, né, gente? Nós usamos direto aí, nós usamos na limpeza do dia a dia também, o bicarbonato direto. E depois nós usamos shampoo anti-resíduo. Tem que ser anti-resíduo? Sim, porque o nome já diz, né? Ele vai ajudar a tirar aqueles resíduos, que é aquelas manchas que estão ali no cabelo, são resíduos de colorações, tá? Então ele vai ajudar a tirar os resíduos. E aí nós vamos passar somente aonde está mais escuro e nós queremos clarear um pouquinho. Quando você está com o cabelo vermelho, descoloriu, ficou aquele cobre forte, em algumas partes mais claro. Você talvez terá que fazer diversas vezes, tá? Para poder você atingir o tom que você quer, mas daí você tem que analisar o cabelo, se ele vai aguentar. Essa é uma opção barata de se fazer o clareamento, tá? A champusada é uma opção baratinha. Agora, se você quiser uma opção mais cara e que não vai judiar tanto do cabelo também, é você usar uma outra maneira de fazer uma descoloração, que é com o super clareador e um reforçador de clareamento e uma oxigenada de alta volumagem daí, viu? Mas todos estragam o cabelo. Nenhum vai deixar o cabelo saudável. Aqui eu já lavei e já estou hidratando ele. Depois de hidratado, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. O cabelo, quando é ondulado, que forma essas ondulações assim, ó, ele parece que está mais escuro, onde faz a curva, mas olha como está clarinho. É porque faz sombra, tá, gente? Então é muito difícil a gente mostrar um cabelo ondulado, especialmente na internet. Sempre vai ter um comentário: ah, esse cabelo tá manchado. Não é, é porque ele faz ondulação. Até quando você se olha no espelho, você tem um cabelo ondulado, você descoloriu ele, você vai ver partes acobreadas e partes clarinhas. Isso é normal, tá? Mas no geral ele tá aqui agora dando o mesmo tom. Então eu lavei ele de novo para dar uma tonalizada.
Por que que tu lavou, Pretinho? É porque eu gosto que fica mais fácil de espalhar. Eu vou usar aqui uma coisa para explicar para vocês, porque eu recebo muitas mensagens perguntando se pode tonalizar com super clareadores. Olha só, esse aqui é um super clareador 1111, é da Coreton, tá? Eles têm o poder de clareamento, gente. Só que eles trazem uma nuance muito forte. Esse aqui, no caso, tá, é 11.11. Esses dois números, um depois do ponto, são cinzas e carregado de cinza, tá? Então eu vou usar aqui, você pode perceber que até a coloração mesmo ali, ó, eu vou soltando, ela vai ficando acinzentada. Por quê? Porque ele tem um alto grau de pigmento cinza dentro desse super clareador. E eu vou usar com a mesma oxigenada que eu mostrei lá, 9 volumes, ou 10 volumes pode ser. E você vai ver que quando eu terminar de passar, o cabelo já está ficando super cinza. Então, pode usar super clareador para tonalizar um cabelo? Não, a menos que você esteja achando ele um pouco amarelo demais, meio indo para o laranja, e aí você quer clarear um meio tom, um tomzinho. Aí você vai usar a oxigenada de 10 volumes para meio tom. Isso acontece só quando o cabelo já está claro, tá? Ou você vai usar o X de 20 volumes para clarear um pouquinho mais, ou o X de 30 volumes para clarear um pouco mais. Só que não pode esquecer que essa nuance que ele tem depois do ponto vai sobrecarregar o cabelo. O ideal aqui seria eu usar o pérola, então, não o acinzentado, tá? Mas eu tô usando o acinzentado só que porque eu recebo muitas mensagens, olha aqui. Eu recebo muitas mensagens. Posso usar o matizador 11111? É pior ainda do que o 1111, viu? Porque tem 3 vezes o número 1 depois do ponto. Olha como ele ficou carregado. Nas partes que estão com as escamas mais abertas, ficou super cinza. Aonde está mais saudável, ficou uma cor mais natural. Isso é normal. Bem assim que acontece mesmo o resultado, tá? Eu enrolei ele e olha aí. O resultado foi esse aqui. Olha as pontas. Então, ficou acidentado aqui por cima, aqui, ó. Onde eu botei primeiro, que ficou mais tempo. E depois foi ficando bem natural. Daí, onde faz curvas, sempre fica um pouquinho mais escuro. Né? Ó. E olha só como que ele ficou no meu cabelo. O meu cabelo ele está mais um loiro mais natural. E eu tô adorando esse tom, né? Eu nem quero mais deixar ele tonalizado assim, mais para branco, mais para pérola. Nem quero, né? Eu tô amando esse tom que ele está, porque ele tá super saudável, né? Eu tô adorando, assim. Mas olha só como que ele ficou. Então, deu essa diferença, né? Bem mais branquinho aqui. Botando aqui no cabelo, nem dá para notar que tá mais cinza. Ó, tá vendo? Bem branquinho. Então, para quem está com o cabelo branquinho, é perfeito. Olha. Então, é isso. Depois eu lavei ele de novo, fiz uma outra hidratação e ele saiu um pouco do cinza. Bem melhor ficou depois que eu lavei de novo e fiz hidratação, tá? Então, sempre assim, ó, sempre vai sair aquele pigmento forte que ficou quando é uma cor fria, assim, sai rapidinho, rapidinho. Até as cores quentes saem, né? Depende do fundo de clareamento, né? Mas sai, assim, nas próximas lavagens, com certeza, tá bom? E agora aqui eu não fiz rolo nem nada, deixei ele bem natural, só não consegui mostrar direito, porque tava um sol forte na janela ali, mas ficou, assim, muito mais bonito. Então, um beijo no coração e fique com Deus.